Aqui em Lucas 3, versículo 12 ao 14, diz assim: Chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos tenho ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Ok, esse texto aqui fala de João Batista pregando a mensagem de arrependimento, e aí chegaram algumas pessoas diante dele querendo saber o que eles poderiam fazer para serem salvos, ok? É interessante que na Idade Média o cristianismo criou e desenvolveu o conceito dos monastérios, que eram lugares afastados onde determinadas pessoas iam para se santificar, para se afastar do pecado, para se dedicar aos exercícios espirituais. Como se o pecado tivesse restrito a uma geografia, né, irmãos? Na verdade, o pecado ele é como se fosse um vírus que contaminou toda a raça humana quando da queda de Adão. Então não é uma questão geográfica, é uma questão do ser humano propriamente dito. Então assim, alguém pode pensar, não, mas isso não diz respeito a mim porque eu não vivo num monastério. Tá certo, mas muitas vezes muitos cristãos fazem da sua igreja, da sua comunidade de fé verdadeiras ilhas, verdadeiros monastérios. Lá eles vivem a santidade, praticam a vida religiosa, mas aí quando sai não, quando sai vive aquela vida dita secular, né? Na verdade, essa divisão entre a vida religiosa e a vida secular, ela nunca foi uma proposta do Evangelho. Isso é uma imposição da sociedade à igreja e nós, infelizmente, fomos aceitando isso, né? No texto que nós lemos, destaca pessoas de duas classes das mais odiadas pelos judeus, que eram os cobradores de impostos e os soldados romanos. E eles chegaram querendo saber o que eles poderiam fazer para ser salvo. João Batista não disse para eles assim, olha, abandone seus ofícios, abandone aquilo que vocês fazem. Mas não, o que João Batista disse para eles? Para eles agirem com ética e justiça dentro das inserções sociais na qual eles faziam parte. Tá certo? Conta-se uma história de que no período da Reforma Protestante, um sapateiro se converteu e ele chegou para Martinho Lutero e perguntou assim, Lutero, o que eu faço agora? Né? O que eu devo fazer? Aí eu acho que ele esperava que o Martinho Lutero dissesse para ele assim, olha, abandona tudo, vai para as missões ou alguma coisa desse tipo. Mas Lutero disse para aquele sapateiro assim, faça o melhor sapato possível e venda pelo preço mais justo possível. O que isso nos diz, querido? Diz que Deus nos chama para testemunhar, não dentro da igreja simplesmente, mas sobretudo na sociedade lá fora. Deus nos chama para nós vivermos a nossa fé, testemunhar da nossa salvação lá no mundo decaído, entre aquelas pessoas que ainda não conhecem o Salvador.